Olá, meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Não deu muito certo aí para terça, mas está dando certo hoje na quarta, tá certo? Para você assistir e participar conosco desse estudo tão importante, que a temática de hoje é sobre o juízo. Estamos aí avançando bem o nosso estudo bíblico, já chegamos na 13ª lição, são 28. Lembre-se, se você assistir às 28 e tiver interesse, a gente vai enviar um certificado e no final eu vou fazer aqui o sorteio de 2 Bíblias especiais, tá certo? O estudo do juízo, ele tem alguns estudos para nos apoiar e ajudar. Então, se você não assistiu o estudo do milênio, assista, da volta de Jesus e também o estudo do santuário, tá certo? São estudos que se complementam. E então, assim, uma coisa que a gente precisa entender, todos nós iremos passar pelo juízo de Deus. Há um texto que eu já queria começar com ele, que é Eclesiastes capítulo 12, no verso 14, que diz assim, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos nós precisamos entender que não vai ter exceção no juízo. Todos nós passaremos e ali vai ser passadas as nossas obras boas e as obras más. Até aquilo que parece que ninguém viu, os anjos do céu estão registrados. Então, por isso que esse assunto é de fundamental importância. Paulo chega a confirmar, né, ali em Romanos 14:10, onde ele diz o seguinte, ó, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, né? Estou parafraseando aí o verso. Então, todos nós passaremos pelo julgamento de Deus. Com isso, vamos então para as nossas perguntas e respostas. Não se esqueça, nem todo o texto eu vou ler aqui, alguns eu vou deixar apenas a referência, na verdade todos vai estar aí a referência, e alguns que a gente vai ler no canal, para que o vídeo não fique tão longo, tá certo? Primeira pergunta então, para onde foi Jesus após a sua ascensão? Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, Hebreus 9, 24, Apocalipse 1, 12 e 13. Então aí vem a importância do estudo do santuário. Porque quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele foi ministrar onde? No santuário, o verdadeiro santuário que está onde? No céu, né? Erigido não por mãos humanas. Então, Cristo hoje intercede por nós nesse santuário. Ele que é o nosso sumo sacerdote, no qual não conheceu o pecado, Hebreus ali fala, e é de fundamental importância entendermos esse aspecto. Segunda pergunta, o que aconteceria no céu no final das 2.300 tardes e manhãs? Daniel 8, 14 a 17, Apocalipse 14, de 6 a 7, Apocalipse 11, 18 a 19, Apocalipse 10, 7 a 11. Veja só, se a gente for ler todos os textos aqui, como eu já disse, fica longo, mas é de fundamental importância você parar um pouquinho agora o vídeo para ler esses versos e entender a lição. Porque primeiro, né, a 2.300 tardes e manhãs profecia, você vai encontrar lá em Daniel 8, 14, que vai falar o texto, né, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o verso continua e ele é de fundamental importância. Então essa profecia, ela teve início no ano de 457, com a ordenação do rei Artaxerxes, para que o povo retornasse a Jerusalém e reconstruísse o muro. Ela está ligada à profecia das 70 semanas, mas se você fizer o cálculo direito, como eu já disse a vocês, ó, um dos vídeos que eu recomendo, vou deixar aqui o link, é o do pastor Arilton. Pastor Arilton, 2.300 tardes e manhãs. Coloque assim para você entender. Nesse momento dessa fala, eu estou deixando aqui o link. E aí ele explica toda essa profecia e ela finaliza em 22 de outubro de 1844. Nesse período, então, Jesus, nós acreditamos, passou do santo para o santíssimo e começou a obra de intercessão. Por isso que essa profecia é tão importante para nós. E aí, então, dando uma resposta mais definida para você, é 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Temei a Deus e dar-lhe glória é o texto de Apocalipse, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, reconhecendo a Deus como Criador. Ali está junto com as 3 mensagens angelicais, que é esse texto de Apocalipse 14, 6 e 7, é a primeira mensagem, né, que a gente precisa avisar que chegou a hora do juízo. E aí diz o seguinte, ó, a purificação do santuário é uma referência ao início, então, do juízo e o que? Da volta de Cristo à terra. Então, Jesus entrou nesse lugar santíssimo
do santuário celestial para ministrar como juiz. Então, ele vai interceder, mas ele também é juiz. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso à frente. Terceiro, que profecia revela a data do início da contagem das 2.300 anos? Aí você vai ver o texto que está em Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, mas eu já tinha dado aí a resposta na outra pergunta, que é a profecia das 70 semanas ou 490 anos. Então, que teve início ali em 457, essa profecia. Quarta pergunta, qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5, 22, Daniel 7, 9 e 10. Por incrível que pareça para alguns, e o texto aí vai lhe responder, Cristo não é só advogado, ele também é juiz. Olha, então Jesus tem um papel duplo no julgamento. Ele, além de juiz, ele também é advogado. Ele é advogado porque ele morreu por nós e é aquele que intercede. Mas ele é juiz porque ele também é Deus. Não se esqueça, quem vai julgar é Deus. E Deus, nós cremos o quê? Em um Deus triuno, a gente crê na Trindade. Então Jesus também vai ser juiz, né? E o propósito do juízo é a vindicação do caráter de Deus. E isso que vai ser ali colocado neste momento. Quinta pergunta, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? E aí é um texto que eu gosto bastante, 1 João 2,1, que diz, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E até aqui, ó, uma coisa interessante para vocês. A palavra advogado aí, ela é a mesma paracleto no grego. E sabe onde é que a gente vê esse paracleto também? Quando Jesus foi que ele enviou o Consolador. A gente se prende a essa palavra Consolador como única definição. Mas a palavra em grego ali é paracleto, que significa também o quê? Advogado. Então, assim como Jesus intercede por nós, quem intercede também? O Espírito Santo. Por isso que os três são Deus. A obra de Cristo, quando ele está agora intercedendo, é a mesma que o Espírito Santo faz agora conosco, intercedendo ao Pai por nós. Amém? O interessante é que esse juízo, nós acreditamos, como adventista, que ele tem três fases. A primeira fase a gente chama de fase investigativa. Estou colocando o nome aqui para te ajudar a fixar. A parte investigativa começou em 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo, e agora é a hora dos nomes serem analisados. Não sei se você já ouviu alguma vez essa expressão, mas diz assim, ó, seu nome pode estar passando agora. Nós acreditamos que todos aqueles que morreram já estão sendo julgados e depois passarão para os vivos, mas logo que terminar os vivos, Jesus volta. Então, se por acaso o meu nome e seu nome estiver passando, significa que Jesus já está para voltar, que a gente não é tão velho assim, né? Mas a gente acredita que primeiro está passando os que morreram, depois vai vir os que estão em vida. Eu vou dar uma referência para vocês, Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 a 27, como a gente já falou aí, que são as duas profecias. E aí depois vai vir o quê? O juízo comprovação, né? Ou comprobatório, porque depois que a gente ressuscitar, for ao céu, começa um período de quanto tempo? Milênio. Por isso que é interessante o estudo aí sobre o milênio, que está em Apocalipse 20, verso 4, e 1 Coríntios 6, 2, onde diz que os justos hão de julgar a terra também. E aí o que é que vai acontecer? Os nomes vai ser passado ali, Deus vai dizer porque alguns se salvaram, porque alguns se perderam, e a gente vai reconhecer que justo é o Senhor. E aí então passou-se o período do milênio, a nova terra vem para descendo, né? A nova Jerusalém. E aí o que é que acontece? E ali então será o juízo final, que descerá fogo do céu e consumirá a terra e quem? E os ímpios. Apocalipse 20, de 7 a 10, né? Então Jesus tem esse duplo trabalho no tempo do fim. Ele é juiz e advogado, e ele é advogado para toda a humanidade. Nosso advogado, ele nunca perdeu uma causa, amém? Última, pergunta 6, não a última. A 6 diz assim, o que Deus julgará? Eclesiastes 12, 14. E aí a gente já leu lá no início do estudo, que ele julgará todas as obras, quer seja boa, quer seja mal. Nada passa despercebido diante o altar do Senhor. Pergunta 7, de que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Então diz que os livros serão abertos. O livro da vida vai ser aberto, onde está ali anotado, né? O nome de todos aqueles que aceitaram a Jesus, como diz 1 João 5,12. Está registrado também tudo que fizemos. E Deus há de julgar. Mas a misericórdia de Cristo será o principal motivo
de a gente ser salvo. Pergunta 8. Quantos compareceremos perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5:10. Todos compareceremos. Ninguém será deixado de fora, mas todos passaremos por esse julgamento. Que devemos fazer para sermos aprovados? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A melhor coisa que você pode fazer, querido, para passar nesse período do juízo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tome essa decisão hoje e com certeza sua vida será diferente. Pergunta 10. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10-12, Eclesiastes 12:13-14. Então veja só, a gente já aceitou a Jesus. Então agora nosso nome é escrito no livro da vida. Mas o que faz a gente permanecer lá ou não? É a obediência a Deus. A gente precisa entender que a gente precisa viver em novidade de vida. Aceitar Jesus não é levantar a mão, é o que? Ser transformado. E essa transformação vem no aspecto de deixarmos a velha vida e fazer aquilo que agrada ao Senhor. E qual é a prova disso? Para ter um julgamento tem que ter lei. Então a gente tem que obedecer à lei de Deus, às suas vontades, que está aí na sua palavra. Então, querido, aceitar Jesus é importante, é o primeiro passo fundamental. Na verdade, até naquele estudo bíblico que a gente fez sobre salvação, né, a gente primeiro precisa arrepender, confessar, e aí agora a gente precisa tomar a decisão de nascer para o reino de Deus. E ao tomar a decisão de nascer para o reino, agora viver uma vida de obediência. Agora, olha só que detalhe. Quando a gente fala de obediência, as pessoas se confundem com perfeição. Eu não estou dizendo que ao você querer obedecer, você vai ser agora correto em tudo. Mas o poder está na busca. E a gente tem que buscar ser semelhante a Cristo. Por mais que isso não ocorra agora 100%, mas Deus vê o coração que quer realmente mudar. Paulo chega a dizer, ó, o querer de Deus, né? Eu não faço, é difícil, mas eu faço a vontade da carne. Só que aí ele também fala, ó, que a cada dia a gente precisa ir matando a natureza carnal e alimentar a natureza espiritual. Então o que é que você está alimentando? Alimente-se da palavra, agrade o Senhor e com certeza você alcançará a salvação. Então, queridos, e o nosso resumo, né, nossa recapitulação, após sua ascensão, Cristo atua no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é qual? 2.300 tardes e manhã, né? O que mais? A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua também como juiz. São quantas fases, então, o juízo? 3. Que é qual? O investigativo, comprobatório e o juízo executivo, o juízo final. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos diante de quem? Do tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus e guardam os seus mandamentos. Minha decisão hoje, queridos, é buscar viver a vontade de Deus e viver para a sua glória. E você? Qual é a sua decisão nesse dia? Se você aceita Jesus, coloque aí, eu aceito. Se você quer se preparar, coloque aí, eu vou me preparar para a volta de Jesus. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo, por estarmos avançando na compreensão da Tua palavra, dá sabedoria aos que estão no canal, mas decisão de viver para o Teu reino, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e guarde, querido, te dê um ótimo dia, no nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.